Em 1995, o Japão vivia a ressaca de um colapso. A bolha econômica dos anos 80 havia estourado, deixando um rastro de incerteza e uma geração inteira sem um futuro prometido. Foi nesse cenário de desilusão coletiva que o diretor Hideaki Anno, mergulhado em uma depressão severa, canalizou seu próprio isolamento para criar uma obra que marcaria para sempre a animação. Nascia Neon Genesis Evangelion. À primeira vista, o roteiro parecia familiar. Robôs gigantes, os Evangelions, pilotados por adolescentes para defender a humanidade de monstros colossais, os anjos. Um espetáculo de ação e ficção científica. Mas Evangelion nunca foi sobre robôs. Os anjos, entidades enigmáticas de poder destrutivo, surgem como ameaça externa que justifica a existência da organização militar NRV. Eles são o inimigo visível, a razão para a luta. Contudo, suas formas abstratas e seus ataques cirúrgicos contra Tóquio 3 servem a um propósito mais profundo. Eles são espelhos. Cada batalha contra um anjo é, na verdade, um catalisador que força os personagens a confrontar os conflitos internos que eles se recusam a nomear. A ameaça que vem do céu apenas dá forma ao vazio que já existe em terra, dentro de cada piloto. No centro desse vórtice está Shinji Hikari. Ele não é um herói voluntário, nem um anti-herói relutante. Shinji é o retrato de uma recusa fundamental. A recusa de existir, convocado por um pai que o abandonou. Ele é jogado no cockpit do EVA 01, não como um soldado, mas como uma peça descartável em um plano que não compreende. Seu medo paralisante não é da morte, mas da conexão. Cada decisão é mediada pela necessidade desesperada de aprovação e pelo pânico da rejeição. Ele pilota para ser valorizado, para ouvir um elogio, para justificar sua presença no mundo. Sua passividade é uma estratégia de sobrevivência. Se ele não agir por conta própria, não poderá ser culpado pelo fracasso. Se não se conectar com ninguém, não sentirá a dor da perda. O verdadeiro inimigo não está fora. O mantra que Shinji repete para si mesmo nos momentos de pânico, "Eu não devo fugir", revela sua própria impotência. Não é uma declaração de coragem, mas o eco de uma ordem externa, uma frase vazia que ele usa para forçar seu corpo a obedecer, enquanto sua mente se fragmenta. Ele não foge fisicamente da batalha, mas foge constantemente de si mesmo, de seus sentimentos e da responsabilidade de ser um indivíduo. A repetição mecânica da frase mostra que a decisão não é sua. Ele está apenas seguindo um roteiro, tentando ser o que esperam que ele seja. Porque a alternativa a menos ser ele mesmo é insuportável. Essa dinâmica é orquestrada por Gendo Ikari, seu pai e comandante da NRV. Gendo não é apenas uma figura de autoridade. Ele é a personificação da ausência. Um homem que trocou a humanidade por um objetivo grandioso e impessoal. Sua frieza não é acidental. É uma ferramenta. Ele manipula os traumas de seu filho e de todos ao seu redor com a precisão de um cientista. Cada palavra calculada, cada olhar distante, serve para manter o controle absoluto. Gendo representa o poder que não conforta, que não acolhe, mas que usa a dor alheia como matéria-prima para seus próprios fins. Ele é o arquiteto de um sistema onde o sofrimento é um recurso a ser explorado. A NRV, sob seu comando Tornesei, a instituição que oficializa essa exploração. Apresentada como a última linha de defesa da humanidade, ela opera, na verdade, como um laboratório de trauma. Os pilotos não são treinados, são instrumentalizados. Suas feridas psicológicas, menos abandono, solidão, necessidade de validação são precisamente o que
os torna compatíveis com os Evangelions. A sincronia entre piloto e máquina depende de uma instabilidade emocional específica. A organização não busca curar seus soldados. Ela precisa que eles permaneçam quebrados para funcionar. Aqui, dor vira combustível. Dentro dessa estrutura, surgem as outras duas crianças. Rei Ayanami, a primeira piloto, é um símbolo da anulação completa da identidade. Sua existência é fantasmagórica, marcada por uma obediência silenciosa e uma aparente ausência de vontade própria. Ela existe para cumprir ordens, um recipiente à espera de um propósito que lhe seja dado por Gendo. Rei personifica a dissociação como mecanismo de defesa, uma desconexão tão profunda do eu que a dor se torna apenas uma informação, não um sentimento. Ela é o que acontece quando a identidade é sacrificada em nome da função, um ser humano reduzido a uma ferramenta obediente. Em contraste direto, temos Asuka Langley Soryu. Se Rei é a ausência de ego, Asuka é a sua hipertrofia, sua agressividade, sua arrogância e sua necessidade constante de ser a melhor mascaram um terror profundo de ser inútil, de ser abandonada novamente. Cada vitória é uma tentativa desesperada de provar seu valor para si mesma e para os outros. Sua persona extrovertida e competitiva é uma armadura construída para esconder a criança aterrorizada por um passado de rejeição e vergonha. Asuka grita para o mundo: olhem para mim, enquanto reza para que ninguém veja o que há por dentro. Ela e Shinji são dois lados da mesma moeda, ambos paralisados pelo medo do abandono. A solidão, portanto, não é apenas um tema, mas o eixo que sustenta toda a narrativa. Shinji, Rei e Asuka estão juntos no mesmo espaço. Enfrentam os mesmos inimigos, mas habitam ilhas emocionais intransponíveis. A incapacidade de se comunicar, de verdadeiramente se conectar com o outro, é a tragédia central de Evangelion. É o chamado dilema do ouriço, o desejo de proximidade, que é frustrado pelo medo de se ferir mutuamente. Essa camada invisível da obra transcende a ficção e toca em uma experiência universal. A dor de existir, a dificuldade de ser um indivíduo separado dos outros, não é apresentada como uma patologia, mas como uma condição inerente à consciência humana. É dessa premissa que nasce a solução final proposta pela trama, o projeto de instrumentalidade humana. Um plano secreto, orquestrado por Gendo e pela organização Zela, que visa resolver o problema do sofrimento de maneira radical. Se a dor surge da separação entre os indivíduos, da barreira do eu e do outro, a solução seria eliminar essa barreira. O projeto propõe fundir todas as almas humanas em uma única consciência coletiva, um oceano de LCL, onde não há mais individualidade, solidão ou conflito, um fim para toda dor. E se a solução fosse desaparecer? Os episódios finais de Evangelion abandonam a estrutura narrativa convencional. A luta contra os anjos é deixada de lado, e a série mergulha em um colapso psicológico que espelha o da mente de seus personagens, especialmente Shinji. O que vemos na tela não é mais uma história linear, mas uma terapia forçada, uma exploração abstrata e brutal da psique humana. A animação se torna experimental, o ritmo se quebra, e o espectador é confrontado diretamente com as questões que a obra vinha construindo. O que é a felicidade? O que significa ser um indivíduo? Vale a pena suportar a dor da existência em troca da possibilidade de alegria e conexão? Evangelion se recusa a entregar respostas fáceis ou um final reconfortante. A obra não oferece catarse, mas confronto. Ela nos força a sentar com o desconforto,
a olhar para as partes de nós mesmos que preferimos ignorar, nosso medo, nossa solidão, nossa necessidade de sermos amados. Por isso, mais de 2 décadas depois, a série continua a ressoar com novas gerações. O cenário pode ter mudado, mas o vazio existencial, a sensação de não pertencimento e a dificuldade de se conectar em um mundo cada vez mais fragmentado permanecem os mesmos. A batalha de Shinji Ikari não é contra monstros gigantes, mas contra a paralisia do medo de ser ele mesmo. A obra nos deixa com uma pergunta que ecoa para além da tela, uma pergunta que talvez nunca possamos responder por completo. Se a existência individual é a fonte de toda a nossa dor, mas também de todo o nosso potencial para o amor e a felicidade, qual é o preço que estamos dispostos a pagar para continuar sendo nós mesmos? Se você entende pelo que o Shinji passou, comenta aqui e deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal Noir Analítico e até a próxima.